Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje é o dia que Deus preparou para nós. Nós vamos falar sobre uma temática relevante, importante, dentro da comunidade cristã, dentro do meio do povo de Deus, que é a imposição de mãos. Você vai compreender à luz da palavra de Deus três princípios preciosos, né? A imposição de mãos como uma doutrina básica da igreja. Você vai também compreender que as nossas mãos são uma extensão das mãos de Deus, no sentido espiritual. A igreja, o corpo de Cristo, é ela que exerce a extensão das mãos de Deus na terra. E você também vai aprender sobre alguns cuidados com a imposição de mãos, tá? Então esperamos de alguma maneira contribuir com o seu crescimento espiritual, com a graça de Deus sobre a sua vida, com a sabedoria do alto e com a sua maturidade na fé cristã. Desde já, deixo aqui o nosso site, pastorgiovanni.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá você tem áudios, vídeos, artigos, você tem cursos online grátis, onde vocês podem aprender muito mais coisas valiosas para a sua jornada da fé, para a sua caminhada com Deus, vida familiar, cura interior, batalha espiritual, liderança. Nós temos vários cursos ali sobre anjos e demônios, vários assuntos relevantes, importantes para o seu crescimento espiritual. E lá também você pode deixar a sua semente, a sua oferta, dízimo, aquilo que Deus tocar no seu coração com relação à nossa família pastoral, ao nosso ministério de pregação do Evangelho, do cuidado das vidas, a Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então vamos ver sobre essa doutrina tão importante, a doutrina da imposição de mãos, uma doutrina bíblica encontrada na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 6, de 1 a 2. Olha o que a Bíblia diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hebreus, capítulo 6, de 1 a 3. Então nós vemos aqui alguns elementos essenciais da doutrina cristã. O autor de Hebreus, nós não sabemos se é o apóstolo Paulo, talvez Apolo, ninguém sabe, né? Eu creio que é o apóstolo Paulo, muitos estudiosos assim também pensam. Ele diz, olha, que existem princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, da doutrina cristã. Dentre eles, a base do arrependimento de obras mortas, ou seja, o princípio de arrependimento e abandono das velhas práticas pecaminosas. A fé em Deus é outra doutrina essencial da fé cristã. O ensino acerca do batismo, a imposição de mãos, que é o que nós vamos ministrar hoje, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 doutrinas essenciais, elementos essenciais da doutrina cristã, da fé cristã. Por isso a importância de nós tratarmos sobre esse assunto, o assunto da imposição de mãos. Qual é o nosso objetivo quando nós estamos falando sobre isso? Nós queremos demonstrar aqui para você o significado da imposição de mãos como prática básica na vida do crente, na vida da igreja, revelando então as suas finalidades e balizando, ou seja, delimitando o seu uso de acordo com a perspectiva bíblica, de acordo com o ensino da palavra de Deus. Então, o primeiro destaque que nós trazemos aqui é que a imposição de mãos é uma doutrina básica do cristianismo, é um rudimento, é um elemento básico do cristianismo. Poucas vezes, se ouve em nossos dias estudos ou mensagens sobre esse tema, imposição de mãos, mas ele é um dos rudimentos da fé cristã, como eu acabei de falar para vocês. O escritor aqui da carta de Hebreus o coloca como princípio elementar da doutrina de Cristo. Vou repetir: princípio elementar da doutrina de Cristo, em Hebreus capítulo 6, de 1 a 2. Ao que parece, então, a igreja primitiva incluía esse assunto no seu discipulado básico dos novos crentes que iam surgindo no seio da igreja cristã ao longo da história. Essa era uma das coisas que um novo crente sempre aprendia logo no início, tanto na teoria quanto na prática, através do exemplo dos apóstolos. O que seria isso, então,
a doutrina da imposição de mãos. A imposição de mãos, irmãos, resumidamente significa um ato de colocar as mãos sobre alguém ou alguma coisa com a intenção de transferir uma verdade ou uma virtude espiritual. Vou repetir, o que é a imposição de mãos? A imposição de mãos é o ato de colocar as mãos sobre alguém ou alguma coisa com a intenção de transferir uma verdade ou uma virtude espiritual. Qual é o significado da imposição de mãos para nós hoje? É claro que há gestos físicos que têm grande significado espiritual. Sempre teve e sempre terá. Quando, por exemplo, nos curvamos, nos prostramos, por exemplo, estamos nos submetendo a alguém. Por isso a palavra fala para nós não fazermos isso diante de ídolos, que são imagens de escultura, falsos deuses com D minúsculo, porque isso seria uma espécie de adultério espiritual ou infidelidade com relação a Deus. Então jamais se prostre, se dobre sobre qualquer pessoa que não seja o nosso Deus invisível, cuja imagem é o próprio Filho, Jesus de Nazaré, que está lá sentado à direita de Deus Pai. Jamais se prostre, jamais se curve diante de alguma imagem de escultura, seja santo, por mais santo que disseram que era, seja qualquer personagem humano, animal, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não faça isso, porque isso é uma infidelidade para com Deus. É nesse sentido, então, irmãos, que a imposição de mãos se torna uma prática poderosa. Segundo nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, as mãos representam a extensão da própria pessoa e colocadas sobre alguém tem o poder de transferência ou de impartição. Os americanos, missionários americanos avivados fazem muito isso quando vêm para o Brasil. Eles colocam suas mãos sobre as pessoas, transferindo aquela glória recebida da parte de Deus, transferindo aquela unção, repartindo, deixando um legado espiritual daquilo que Deus quer fazer através da vida deles. Transferência ou impartição, tá bom? Isso quer dizer que quando alguém põe as mãos sobre outrem, com um objetivo aqui, é claro, com conotação espiritual, estará de fato lhe transmitindo algo. Por isso é preciso muito zelo, cuidado, entendimento sobre esse assunto, e através dessa prática bíblica neotestamentária, pode-se então impartir bênção ou também, olha o perigo, pode impartir, transferir maldição. Daí o cuidado e a importância de se conhecer sobre esse assunto. Segundo destaque que nós trazemos, além do significado da imposição de mãos, numa breve definição sobre o que é a imposição de mãos, nós queremos falar sobre a poderosa mão de Deus. A Bíblia usa essa terminologia, a poderosa mão de Deus. E é muito interessante notar que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Mas como o ser humano foi diferente, o Senhor, é claro aqui, o cria com suas próprias mãos. Deus criou com as suas próprias mãos. Deus é quem nos formou do pó da terra, no caso aqui Adão e Eva, os nossos primeiros pais, modelando-o segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Houve contato, houve o toque de Deus. Esta é a primeira imposição da Bíblia Sagrada, se assim podemos dizer. Desde então, a destra do Senhor tem operado proezas tremendas, O livro de Salmos, Salmo 118, 15, fala desta destra poderosa do Senhor, da mão poderosa de Deus. Então, quando Deus, por exemplo, abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, todos cantaram, diz a Bíblia Sagrada, um canto profético que dizia: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ou seja, a mão direita, ó Senhor, destroça o inimigo. É o que diz Êxodo capítulo 15, versículo 6. E é como se o Senhor aqui houvesse imposto a sua mão sobre os hebreus, cuidando dos hebreus, protegendo os hebreus, dando-lhes assim, vitória e fazendo com que os seus inimigos caíssem por terra, os seus adversários fossem derrotados. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, a mão poderosa de Deus operando na sua casa, na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Mas também, voltando para cá, esse assunto, muitas vezes lemos na Bíblia que a mão do Senhor veio sobre.
a mão do Senhor veio sobre. Como, por exemplo, sobre alguém aqui no caso, sobre uma pessoa. 1 Reis 18:46 fala sobre isso, Ezequiel 1, versículo 3, Ezequiel 3, 22, Ezequiel 37, 1 e Ezequiel 40, versículo 1 fala sobre isso. A mão do Senhor veio sobre o profeta tal, sobre Davi, sobre Samuel e assim vai, sobre pessoas, né? E que cada vez que isso acontecia, diz a Bíblia Sagrada, alguma experiência espiritual aquela pessoa tinha de forma relevante e era desencadeada na sua história e na sua vida. Terceiro destaque que nós trazemos aqui, meus irmãos, Jesus operou pela imposição de mãos. Então, se tem um exemplo de alguém que sabia, compreendia essa doutrina, e praticava isso na sua vida, no seu ministério, foi Jesus de Nazaré. Jesus operou pela imposição de mãos. Um abração para a Lucinéia Bigardi, a Cleusa Silva, os nossos amados irmãos que estão aqui. Compartilhe esse link através das suas redes sociais, nos ajude a compartilhar com mais e mais pessoas tudo isso que nós estamos ensinando aqui. Então, terceiro aspecto que nós trazemos aqui é que Jesus operou pela imposição de mãos. A doutrina da imposição de mãos é o que nós estamos falando aqui. Quando Jesus, por exemplo, foi manifestado na carne, né, se fez homem, habitou entre nós, ele trouxe consigo os sinais do reino de Deus. Quando foi indagado pelos discípulos de João Batista se ele era mesmo Cristo, a sua resposta foi, está lá em Mateus capítulo 11, de 4 a 5. A Bíblia diz: "Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus." Mateus capítulo 11, de 4 a 5. Ou seja, os milagres de Cristo foram apresentados como evidências da messianidade de Jesus de Nazaré, que Jesus era o Messias prometido a Israel, e esses milagres quase sempre eram operados através da importação, da transferência de unção pelas mãos do Cristo, do Messias prometido a Israel. Marcos 1:41 fala sobre isso, Marcos capítulo 6, versículo 5, Marcos 8, 23, Lucas 4:40 e Lucas 13 fala sobre isso. É interessante, né, que além de estar abençoando pessoas, Jesus também estava formando discípulos, sendo um referencial, um modelo para aqueles que seriam seus sucessores, né, que iriam levar o seu legado ao longo dos séculos. Então, Jesus estava formando discípulos, ensinando a eles a operação de milagres e maravilhas através da imposição de mãos. A sua ministração era uma aula prática para os seus discípulos, de como operar no poder de Deus e na unção do Senhor. Por isso, os apóstolos, depois da partida, da ascensão de Cristo e da descida do Espírito Santo, continuaram com essa prática da imposição de mãos, ensinando a imposição de mãos como um meio eficaz de transmitir bênçãos espirituais sobre outras pessoas, tá bom? Outro destaque que nós vamos trazer aqui é que as nossas mãos são a extensão das mãos de Deus. Olha para suas mãos comigo e fale comigo. As minhas mãos são uma extensão das mãos de Deus. As minhas mãos são uma extensão das mãos de Deus. Então, na realidade, há um princípio espiritual que é liberado quando nós, em fé, impomos a mão sobre alguém. Essa verdade é tão forte que Satanás procura imitá-la também para o implemento do mal. Satanás também utiliza essa ferramenta do mundo espiritual para o mal. Nos terreiros, por exemplo, nos rituais de feitiçaria, e mesmo nas práticas da nova era, há uma ênfase forte sobre esse assunto. Como sempre, os demônios tomam verdades de Deus e as distorcem com o fim de enganar, lesar e prejudicar as pessoas. Então, concluímos que, pelo fato de haver um poder de transferência, quando mãos são impostas com motivações místicas ou espirituais, aqui no caso equivocadas, nós não podemos permitir que os servos do diabo ou pessoas mal intencionadas coloquem as mãos sobre nós. E se um dia isso aconteceu, precisa haver, através da oração,
oração de fé, a oração poderosa, uma espécie de quebra de maldição. Pois, por extensão, demônios lançaram algum tipo de lixo na nossa vida, de toxicidade na nossa vida, que talvez esteja de alguma maneira afetando o nosso dia a dia. Então, com essa prática, também se imparte pecado, se transfere pecado. Se a intenção for esta, como no caso, dos animais que recebiam os pecados do povo quando eram imolados aqui, sacrificados, como por exemplo o bode emissário, que era levado para o deserto para morrer lá em Levíticos 4, 22 a 24. Então essa questão da transferência, tanto no sentido de transferência de pecado, como transferência de maldição, como transferência de bênção, que aqui já é um aspecto positivo, tem relatos bíblicos sobre isso. Levíticos 4, 22 a 24 e Levíticos 16, de 20 a 22, fala sobre esse bode emissário que recebia os pecados do povo e era enviado ao deserto para morrer, tá bom? Então, por outro lado, quando nós aqui, servos de Deus, nascidos de novo, regenerados, cheios do poder e da unção do Espírito Santo, impomos as nossas mãos sobre alguém ou sobre algo, temos o poder de liberar as virtudes do Senhor sobre aquele objeto que nós estamos ministrando. É como se as nossas mãos fossem a extensão da poderosa e bondosa mão de Deus. Exatamente por isso, devemos então buscar fazê-lo debaixo da boa, perfeita vontade de Deus revelada nas Escrituras. E por isso precisamos considerar os princípios da palavra e aquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração debaixo da direção e do governo do Espírito Santo de Deus. Primeiro destaque, quando nós falamos sobre as nossas mãos como extensão das mãos de Deus, é a transferência de bênção que nós estamos falando aqui. O sentido mais básico do uso da imposição de mãos é de transmitir a bênção de Deus, seja de uma forma geral, quando por exemplo os pastores levantam as mãos e abençoam o povo no final do culto, ou de forma específica quando nós oramos sobre os enfermos e impomos as mãos sobre a sua cabeça ou sobre o seu ombro. Jesus fazia isso, Jesus abençoava as crianças. Lá em Marcos 10, de 13 a 16. Desde o Antigo Testamento nós vemos essa prática. Lá em Levíticos 9, 22, Moisés fazia isso, abençoando o povo. Os patriarcas também usaram isso, por exemplo, Jacó, abençoa seu filho aqui, José, e os seus outros filhos também, antes de morrer. Lá na terra do Egito, ele coloca as mãos também sobre Efraim e Manassés, que eram os dois filhos de José, e libera uma palavra de bênção sobre eles, descritas lá em Gênesis 48, de 11 a 20. Leia aí na sua casa, Gênesis 48, de 11 a 20, você vai ver Jacó, o grande patriarca, transferindo bênção, unção sobre os seus filhos e os seus netos aqui, no caso Efraim e Manassés. Então, a imposição de mãos normalmente é operada em conjunto com a verbalização do seu propósito, ou seja, com uma palavra de fé, uma palavra profética. E nesse caso, no caso aqui de Jacó, fica ainda mais claro que há todo um simbolismo forte na mão direita, na destra, pois o fato do patriarca colocá-la sobre Efraim determinou então que este recebesse uma bênção maior por parte do seu avô Jacó, tá bom? Segundo lugar, curando os enfermos. Lembrando que as nossas mãos são a extensão das mãos de Deus. Mas o que nós queremos falar com isso com relação à cura de enfermos? Nós aprendemos, amados, que outro objetivo da imposição das mãos é a cura de enfermos pelo poder de Deus. Jesus fez, o tempo todo fazia isso, e os apóstolos também faziam isso. Inclusive lá em Marcos 16, 17, Jesus fala assim, esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Deixa eu declarar isso sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, sobre a tua destra. Você colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. É a palavra profética no final do Evangelho de Marcos 16, 17. Então, Tiago também ensina lá na sua epístola pastoral, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 14 a 15 é o que diz a palavra bendita do nosso Senhor. Note aqui uma expressão bíblica: orem sobre ele. Aqui é uma referência clara sobre imposição de mãos, que é ministrada em conjunto com outra prática bíblica de sentido semelhante, que é a unção com óleo. Então é muito importante, quando você for orar por enfermos, além de impor as suas mãos ungidas, coloque também a unção com óleo, que pode ser qualquer óleo que você consagre na presença do Senhor, óleo de oliva, óleos perfumados, né? Aqueles olhinhos que você pode comprar nessas livrarias evangélicas, qualquer óleo que simbolicamente simbolize a unção com óleo, a unção do Espírito Santo. Mas o mais importante é a fé e a imposição de mãos com fé, orando, crendo naquilo que você está falando. Terceiro lugar, liberando sinais e prodígios através das mãos. Lembrando sempre que as nossas mãos são uma extensão das mãos de Deus. A Bíblia diz que sinais e prodígios foram feitas pelas mãos dos apóstolos. Está lá no livro de Atos 5:12. Isso também ocorria no ministério de Moisés. A Bíblia fala lá em Êxodo 7, de 19 a 20, que também Moisés operava com grande poder sobrenatural, liberando sinais e prodígios com a imposição de mãos. Jesus, por exemplo, ressuscita mortos tocando em seus corpos. Ainda que isso contrariasse, a lei cerimonial dos judeus, que eles não podiam tocar em pessoas mortas, Lucas 7, 11 a 15 relata isso, e Lucas 8, 54 e 55, portanto, Jesus foi diferente, ele colocava a imposição de mãos e através da sua imposição de mãos, um canal de operação de grandes milagres acontecia por causa da unção que estava sobre Jesus de Nazaré. É a unção de Deus que faz a diferença. Irmão, a salvação é fruto da graça de Deus, é de graça, mas a unção é necessário pagar o preço da santificação e da consagração diante de Deus, através das 6 disciplinas espirituais: oração, adoração, jejum, leitura da palavra, serviço aos santos e comunhão com os nossos irmãos. Quarto princípio que nós aprendemos, irmãos: ministrando o batismo com o Espírito Santo. O batismo também com o Espírito Santo pode acontecer ou de forma espontânea, como foi no caso de Pentecostes, um vento impetuoso veio sobre ele de forma sobrenatural, ou então, como na casa de Cornélio, também aconteceu isso. Está lá em Atos 2, de 1 a 4, a descida do Pentecostes, e Atos 10, 44, veio de forma sobrenatural sobre aqueles que estavam, a família ali, os agregados de Cornélio, sem intervenção humana alguma. Mas na maioria das vezes, pela nossa experiência dentro da eclésia, dentro da igreja, o batismo com o Espírito Santo acontecerá através de uma ministração com imposição de mãos. Nós vemos isso em Atos capítulo 8, de 17 a 19, Atos 9, 17 e também Atos 19, 6, lá na cidade de Éfeso, onde Paulo ora sobre aqueles que já tinham sido batizados nas águas e eles recebem o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, tá bom? Quinto princípio que nós aprendemos: transmitindo dons espirituais. Olha que coisa tremenda. As nossas mãos são extensões das mãos de Deus, transmitindo dons espirituais. É possível transmitir, haver uma transferência de dons espirituais sobre a vida das pessoas. A imposição de mãos, irmãos, é um meio pelo qual se pode transmitir dons espirituais e capacitação sobrenatural ministerial. Paulo diz que Timóteo recebeu o dom de evangelista através da imposição de mãos e da profecia, tanto do apóstolo Paulo quanto do presbitério da igreja local. Está lá em 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6 relata esse fato. Josué também recebeu o espírito de sabedoria para dirigir, conduzir, liderar o povo de Israel quando Moisés ministra sobre ele, e Deus pega uma porção da sua glória, da glória de Moisés, do espírito de Moisés, e coloca sobre Josué, o seu servidor, relatado lá em Deuteronômio 34, versículo 9. É óbvio, que esse tipo de
impartição precisa ser feita debaixo da direção, da revelação do Espírito Santo, porque quem distribui os dons é o Espírito Santo, não é o homem, é o Espírito conforme ele deseja, conforme lhe apraz, é o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 12, 11. Portanto, devemos ministrar segundo a vontade de Deus e não os nossos achismos ou a nossa própria vontade. Em sexto lugar, delegando autoridade, separando ministérios. Outra função da imposição de mãos é delegar autoridade e separar ministérios, né? Por exemplo, na ordenação de ministros para a obra de Deus, né? Levantamento de novas lideranças e delegação de autoridade espiritual dentro do contexto da igreja. Esse talvez é o sentido mais comprometedor, pois através da imposição pessoas recebem autoridade e, se não estiverem prontas para isso, causarão, infelizmente, nós temos visto muito isso, ou pessoas se autoproclamando líderes e tal, pastores, bispos, isso e aquilo, ou sendo impostas as mãos para pessoas equivocadas, erradas, ou no mínimo em momentos de imaturidade fora do tempo. Isso tem causado muitos prejuízos no reino de Deus e na casa do Senhor. Lá em Atos capítulo 6, de 1 a 6, nós vemos os diáconos aqui sendo ordenados diante de toda a congregação da igreja primitiva aqui, de Atos, desta maneira, através da imposição de mãos, eles foram levantados para estarem servindo como diáconos, ou seja, servos de Deus ali na congregação. Em Atos 13 também, de 1 a 4, nós vemos Paulo e Barnabé recebendo uma autoridade apostólica quando foram ministrados pelos presbíteros que estavam na cidade de Antioquia e enviados, no caso Paulo, em 3 viagens missionárias extraordinárias, cheios da unção, da glória e da capacitação sobrenatural de Deus. É muito importante aqui, amados, nós notarmos que isso sempre é feito por autoridades constituídas por Deus no governo da igreja e não por crentes em geral. Ou seja, por pastores, líderes, consagrados, pessoas escolhidas a dedo e pessoas que foram selecionadas no coração de Deus. Não é um bando de crente que nós vamos levantar aqui um determinado pastor, não. É através do governo da igreja por autoridades constituídas por Deus, ok? E agora, para finalizarmos, nós vamos falar quais devem ser os nossos cuidados com relação à imposição de mãos. Qual deve ser o seu, o meu, o nosso cuidado com relação à imposição de mãos, tá? Como nós já vimos aqui, há um tremendo poder quando em fé colocamos as nossas mãos sobre alguém. Então, são necessários alguns cuidados, como nós vimos aqui no exercício dessa prática, porque tanto pode ser usado para o bem, como também pode ser usado para o mal. Nós já vimos como exemplo dos satanistas, dos místicos, dos esotéricos, que acabam usando para o mal, e muitos deles às vezes se infiltram até dentro das igrejas, causando males e tragédias e coisas terríveis no contexto da igreja. Então, em primeiro lugar, guardando-nos de fontes comprometidas. Guarde o seu coração, a sua vida, a sua família de fontes comprometidas. Em primeiro lugar, não devemos permitir que pessoas de caráter ou fé duvidosa nos toquem com a intenção de ministrar sobre nós. Então, se a gente não conhece a vida da pessoa, não está respaldada pela nossa liderança, né, e quer sair metendo a mão, colocando a mão sobre um, sobre outro, irmão, tem que ser respaldado pela autoridade espiritual. Pessoas de caráter ou fé duvidoso, não permita que ministre sobre a sua cabeça, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Segundo lugar, fechando as brechas antes de ministrar. Feche as brechas espirituais antes de ministrar sobre alguém. Devemos cuidar para que não haja brechas de pecado ou falta de fé, no caso aqui, incredulidade, especialmente, né, quando vamos ministrar de forma assim coletiva na igreja, ou também, principalmente, quando nós vamos ministrar sobre pessoas que estejam oprimidas ou endemoniadas. Nós não podemos ter brecha na nossa vida, não podemos ter pecado oculto, situações mal resolvidas. Precisamos resolver todas elas antes da ministração diante de Deus, para que não sejamos envergonhados. Aliás, né, não há nenhuma indicação na palavra de que se deve usar a imposição de mãos para tratar com demônios.
Muito embora, às vezes, quando o fazemos sobre alguém, se houver demônios, eles podem ser forçados a se manifestar. De toda forma, ministrar libertação sobre pessoas com brechas na vida pode ser um perigo para aquele que está ministrando, pois influências malignas podem nos ser transmitidas numa espécie de contramão do nosso toque. Você toca sobre a pessoa com brecha na sua vida, vai vir um toque na contramão, ou seja, às vezes aquele demônio que está no outro pode entrar em você, porque você está desprotegido, com portas abertas, brechas na sua vida. Terceiro lugar, tendo convicção da vontade de Deus. Muito importante quando vamos orar, impor as mãos sobre os outros, ou outros vão orar por nós, é necessário ter convicção da vontade de Deus. Em terceiro lugar, ter convicção da vontade de Deus. Esse é o terceiro cuidado, de não ministrar dons ou ministério sobre pessoas sem uma direção de Deus na nossa vida. A nossa imposição de mãos, nesse sentido, deve ser para confirmar a vontade já estabelecida no coração de Deus, a vontade ministerial do Senhor sobre alguém, e não para determiná-la segundo a nossa própria vontade, os nossos achismos, a satisfação dos nossos egos ou do nosso eu. É segundo a vontade de Deus. É Ele que é o Senhor, o Kyrios, o Senhor, o Adonai, o Todo-Poderoso, o possuidor da vida, da morte, aquele que tem todo o poder, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Então tenha convicção da vontade de Deus com relação àquela ministração e aquilo que você está fazendo. Em quarto lugar, avaliando quem está apto para receber autoridade. Avalie bem quem está separado, apto, preparado para receber a ministração de levantamento de novas autoridades espirituais. Finalmente, devemos especialmente, no caso de pastores, zelar para não delegar, irmãos, autoridade para ninguém ou estabelecer o ministério de pessoas despreparadas, imaturas, neófitos, diz a Bíblia Sagrada. É nesse sentido que Paulo adverte que esses neófitos, ou seja, os novos na fé, imaturos ainda, não sejam ordenados, porque senão eles vão cair em presunção, orgulho, altivez, arrogância, corrupção ou equívocos terríveis, é o que Paulo fala em 1 Timóteo 3, de 5 a 6. E para que também não se imponha precipitadamente, Paulo fala, as mãos sobre ninguém. 1 Timóteo 5, 22 menciona sobre isso. Então, tome cuidado, não saia, você que é pastor, você que é líder espiritual, não saia colocando, impondo as mãos, levantando lideranças imaturas, neófitos, despreparados, porque senão vai causar uma grande tragédia e equívoco com relação ao reino de Deus e à causa do Senhor, tá bom? Então vamos orar, queridos. Esperamos de alguma maneira ter ensinado vocês princípios tremendos. Lembre-se, as nossas mãos são uma extensão das mãos de Deus. Em primeiro lugar, para transferir bênçãos. Em segundo lugar, para curar os enfermos. Em terceiro lugar, para liberar sinais e prodígios. Em quarto lugar, para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Em quinto lugar, para transmitir dons espirituais. Em sexto lugar, para delegar autoridade, separando novas lideranças e ministérios. E falamos também sobre alguns cuidados com relação à imposição de mãos. Primeiro cuidado, guardar com relação a fontes comprometidas, Pessoas que tenham caráter ou fé duvidosa, não deixe colocar as mãos sobre você. Segundo lugar, fechando as brechas antes de ministrar, para que você não ministre e receba um contra-ataque do inimigo sobre a sua vida. E em terceiro lugar, tendo convicção de que aquilo que você está fazendo, aquela oração, aquela imposição de mãos, aquele levantamento de dons ou ministérios, fazem parte do desejo de Deus, da vontade de Deus, é a vontade de Deus com relação àquilo. E por último, avalie quem realmente está apto para receber autoridade e assumir uma determinada posição em termos eclesiásticos, em termos de comunidades cristãs. Escolha bem, debaixo de oração, como diz as Sagradas Escrituras, debaixo da orientação e da direção de Deus, sempre será bênção na nossa vida, tá bom? Nós queremos terminar aqui orando por você, pela sua casa, pela sua família. Lembre-se, a imposição de mãos é uma doutrina básica, cristã, muitas vezes perdida, dentro de muitas igrejas que não acreditam nisso, ou desprezam essa prática tão
importante para a vida da igreja, a prática da imposição de mãos, da oração de fé com imposição de mãos, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, coloque a sua mãozinha no coração, compartilhe essa live, esse estudo com outras pessoas, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, orando em favor, ó Deus, da Isabel Sanches Brito, da Gevani Pérez Marques. Glória a Deus pela vida dessa preciosa irmã querida, o Ricardo Mantovani, o Fabiano Ribeiro lá em Curitiba, o Eurides Fabicha, Cleusa Silva, Lucinéia Bigardi, todos esses amados irmãos que estão aqui online conosco, que sejam tocados, abençoados, que aprendam, todos aqueles que nos assistirão logo em seguida, que aprendam a importância da imposição de mãos, que aprendam a importância, Pai, da oração de fé, da oração santificada, consagrada, crendo, recebendo bênçãos espirituais. Nos livra, Pai, de recebermos toxicidade, influências negativas, malignas, através de toques de pessoas na nossa vida. Ó Deus, dá-nos discernimento, capacitação sobrenatural, ó Deus, entendimento com relação a esse assunto, para que possamos ser usados poderosamente nas mãos de Deus, que possamos ser uma extensão das mãos de Deus na vida de outras pessoas, e outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. Pai, abençoa cada dizimista, ofertante, cada um daqueles que, movidos pelo Espírito Santo, estiverem, ó Deus, semeando nessa vida, no nosso ministério, na Tua igreja, no meio do Teu povo, na nossa casa pastoral. Prospera, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos sobre os Teus filhos, Pai, que eles creiam e compreendam que aquele que dá com alegria colherá com muito júbilo da parte do Senhor bênção e prosperidade. Libera causas na justiça, pensões, aposentadorias, bênçãos e prosperidade. Ó Deus, arranca, Pai, as riquezas do mundo ímpio, transfere e coloca na mão dos Teus filhos. Abençoa as famílias, os casamentos, os filhos, restaura os relacionamentos, renova os corações, restaura as vidas, Pai, cura os enfermos, principalmente aqueles que estão sofrendo, ó Deus, ali através das diversas dificuldades, principalmente o Covid, essa pandemia, seja nos leitos de enfermaria, nos leitos de UTI. Em especial queremos colocar a vida da Sandrinha diante do Senhor, a vida do pastor Fabiano Campanha, ó Deus, ele que está também lá na UTI. Ó Deus, opera com poder, manifesta a Tua glória, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os Teus filhos plenamente, todos aqueles que de alguma maneira, ó Deus, perderam entes queridos, famílias enlutadas, pessoas que estejam sofrendo com dores, mazelas, enfermidades, pragas, chagas. Sai no nome de Jesus todo o mal, que a manifestação da graça, da glória, a unção, o poder do Espírito Santo venha sobre cada vida em nome de Jesus, e a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém, amém e amém. Abençoa o Teu povo, Pai, estende a Tua mão poderosa sobre cada um deles, para que o nome do Teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, meu amado, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você que nos assistiu, também deixe seus comentários, pedidos de oração, e entra no nosso site pastorgiovani.com. Se você for movido pelo Espírito Santo, está semeando, ofertando, dizimando, o que Deus colocar no seu coração, toda semente é bem-vinda, toda semente lançada sobre a terra vai prosperar, vai florescer, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E nós temos cursos, 8 cursos extraordinários para abençoar a sua vida e o seu coração. Aproveite esse tempo de pandemia para crescer, florescer em graça, conhecimento e sabedoria da parte de Deus, tá bom? Então entre lá, pastorgiovani.com, ou o site da nossa igreja, casanarrocha.com, que vai apontar para o mesmo lugar, casanarrocha.com ou pastorgiovani.com. Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um abração, um beijão, compartilhe, tamo junto, seja uma ponte de amor e de bênção para outras pessoas. Amém.